Ufa, achei o palestrante. Estamos vivendo na era da inteligência artificial, mas existe uma pergunta muito importante. Será que a IA realmente conhece os processos do seu SAP? Para responder essa provocação, convidamos o Fábio Desan, um profissional de 16 anos de experiência no ecossistema SAP, especialista em SAP Public Cloud, arquitetura de solução e desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial para o ambiente SAP. Além disso, é um nome bastante conhecido na comunidade SAP Inside Track. É uma honra ter você aqui, participando com a gente aqui há vários anos. Então, uma salva de palmas para a gente receber o Desan. Aqui tem o tempo e o passador está aqui. Bom. Alô? Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Mais uma vez, um prazer estar aqui, participar do evento, aprender, compartilhar conhecimento e acompanhar a necessidade que o mercado está exigindo, né, o conhecimento que o mercado tem exigido da gente. Quero agradecer e parabenizar os organizadores do evento, como sempre. Sem vocês, o evento não aconteceria. Então, continue, continue e continue. Hoje, nós vamos falar aqui sobre IA, sobre MCP, no contexto funcional, no contexto de consultor funcional, consultor de negócios, um pouquinho, e nós vamos entender por que o seu chat GPT não conhece o seu SAP. Eu sou o Fábio Desan, eu sou marido da Paula e pai da Liz, né, fundador da Fidaro, entusiasta em novas tecnologias, trabalho aí 16 anos no mercado SAP, nos últimos 3, 4 anos especializado mais no Public Cloud e no Grow, e hoje atuando muito com a IA aplicada no dia a dia. E nós vamos entender aqui um pouco como que aplicar a IA e dar algum direcionamento como você pode utilizar a IA, caso ainda não tenha utilizado. Fidaro, né? Então, quem somos a Fidaro? Vem ali de fé, confiança. Nós atuamos focados, né, criando soluções para o Public Cloud e para o Middle Market brasileiro. Então, nós temos soluções de relatórios, inbound automation, integração com dados mestres, entre outras funcionalidades. Model Context Protocol. Então, MCP. É o que eu vou usar aqui hoje para falar um pouco de inteligência artificial com vocês. Tá? O que é um MCP? O MCP, se você entender esse slide aqui, vai dar tudo certo. Então, meu objetivo aqui é que você entenda todos esses slides. Então, eu vou deixar aí uns 5 minutinhos só para vocês anotarem isso e aquilo, porque olha como é simples o MCP. Eu tenho um LLM aqui que acessa o MCP Client, o MCP Server, e ele pode ir até o seu SAP. Cara, que legal, né? Não, eu não vou falar de questões técnicas aqui. Então, eu vou procurar ser o menos técnico possível. Tá? Não é sobre arquitetura ou utilização do MCP. Então, não sei se vocês têm vivenciado isso, a cada semana uma sigla nova, um conceito novo, uma profissão que iniciou na era da IA e já nem existe mais, de certa forma, né? Vamos pegar o engenheiro de prompt, entre outras coisas. Então, às vezes, quando eu comecei, né, de fato, a usar IA, eu falava, poxa, será que eu vou conseguir? O que eu estou fazendo da minha vida, cara? Não estou conseguindo acompanhar tudo isso. Cada dia uma coisa nova, e eu não estou nem usando. Então, trazia ali uma ansiedade que me paralisava e eu ficava em loop, tentando e, às vezes, até achando que eu estava, de fato, me relacionando com a IA. Tá? Então, hoje, o meu objetivo aqui
é que uma possível, talvez, ansiedade era vir uma clareza para você no uso de IA, trazendo aqui para o contexto SAP e muito mais. Então, quando a gente entende um conceito, tudo se organiza. Então, antes de chegar até aqui usando a IA, eu tive um problema, porque eu usava as IAs generalistas, só que elas não sabem do seu SAP, do seu contexto, do seu ambiente que você está trabalhando e o que você já interagiu com ela também. Então, eu tive um exemplo que eu queria fazer uma CDS-View, um relatório básico. Aí eu fui lá na IA, dei algumas informações para ela, ela gerou um código assim, poxa, fantástico, código legal, ainda fui pedir para ela revisar, será que isso daqui está no Clean Core, se não está, bacana. Aqui, no caso, eu estava usando o Gemini, mas eu não quero que vocês se prendam à IA, se prendam ao conceito, porque é muito mais, na minha visão, sobre conceito e menos, e posteriormente, sobre a IA, sobre a LLM que nós vamos utilizar. Então, eu pedi uma CDS, ela veio rápida, veio um código bonito, mas, quando eu fui fazer o deploy, quando eu fui implementar, desenvolver, de fato, essa CDS, algumas coisas quebraram. Por quê? Porque aquela IA não conhecia o meu SAP e eu não dei contexto para ela. Aí, muito aquilo, né? A IA alucinou, a IA alucinou. Então, aqui eu deixo uma pergunta, né? A IA alucinou ou foi você que alucinou a IA? Sabe, nas relações humanas, quando alguém fala assim, você me deixa louco, você me deixa maluco, você está falando demais, né? Você me faz perder a cabeça. Então, será que alguém fez você perder a cabeça ou você mesmo que não soube também gerenciar isso? Tem as duas vertentes. Então, nós vamos entender aqui muitos aspectos que existem nas relações humanas e o padrão, o conceito que existe no uso da IA. Então, o padrão já existe entre as relações humanas e na IA não é tão diferente em muitos contextos. Então, o que uma IA generalista ela sabe? Ela só sabe 3 coisas. Então, se eu entro lá na IA e eu pergunto assim, como que eu implemento no SAP a determinação do C-Class-Trib no XML? Ela vai te responder com base que está na internet, ou algum treinamento que ela teve, e com base na sua mensagem. Ela não conhece o seu contexto, o seu customizing, o seu Z, o seu histórico, e não conhece, talvez, em muitos casos, a última informação publicada pela SAP ou pela Receita sobre aquele tema. Então, ela tem um conhecimento geral. Então, é muito comum, né, e tem sido cada vez interessante, assim, antes a gente chegava, né, o consultor chegava no cliente e o consultor detinha a informação, né? Então, eu tenho aqui, por ali, e o usuário ele vinha com o processo de negócios. Para quem é consultor aqui, eu não sei se você já chegou, já teve essa experiência de você dar um direcionamento para o cliente, aí o cliente fala, isso em e-mail, assim. E eu acho isso bom, tá? Não acho isso ruim, não. Mas a IA falou que faz. Cara, e eu já vi casos que o usuário estava certo, velho, e a IA estava certa. Aí aqui a gente vem por uma habilidade que vai além do técnico. Se eu não tenho uma habilidade de comunicação social nesse momento, talvez eu perca a confiança com o meu usuário. Então, ou seja, o usuário agora ele também está munido de informação, porque antes o problema no mundo SAP exclusivamente era a falta de informação. Hoje, na minha visão, o problema é o excesso de informação e, muitas vezes, informações não curadas. Então, eu vejo muito também, eu tratava assim, tratar a IA como Google. Então, vai lá na IA e pergunta, preencher o C-Class-Trib no XML da nota fiscal, no SAP. E o Google traz alguma coisa. Então, eu não posso me relacionar, assim, de certa forma, com uma IA, ainda mais com uma IA generalista. Então, eu preciso trazer um contexto para ela. Aqui eu falo,
eu emiti uma nota fiscal no SAP e veio a rejeição. Falta informar o Sequestrib. Como que o SAP preenche esse campo no XML? Se ela tiver o contexto e mais algumas informações, ela pode ser até bem exata. Então, a IA não é sobre eu fazer a mesma pergunta que eu faço no Google. Então, por exemplo, quando eu vou sair para jantar com a minha esposa, eu não vou no Google e falo assim, restaurante japonês, né, que eu possa levar minha esposa. Eu vou lá na IA e falo assim, ó, essa semana eu preciso comemorar isso e aquilo, minha esposa linda, merece. Quais são as opções que mais agrada ela, porque ela gosta disso, disso, disso e daquilo. Então, dadas as devidas proporções, eu me relaciono com a IA. Não necessariamente eu pergunto para a IA. Então, guarda essa palavra relacionamento. Tá? Então, a gente não pode, o assistente mais sofisticado, de certa forma já criado, a gente usar uma IA como uma barra de pesquisa. E vamos falar aqui um pouco, nós vamos percorrer aqui modelo, contexto e protocolo. Então, eu quero falar um pouco do modelo. Eu gosto muito de modelo. Modelo mental. Por quê? Modelo é algo que eu consigo replicar, que eu consigo escalar e que eu consigo melhorar. Tem consultorias que têm modelos de implementação. Tem consultorias que não têm. Tem consultores que têm modelo mental de resolução de um problema. Tem consultores que não têm. Então, quando eu crio modelos, eu consigo replicar, melhorar ele cada vez mais, e eu vou trazer muito essa questão de modelos e métodos aqui. Eu gosto muito desse livro. É um livro que tem um mapeamento de diversos modelos mentais, tá? Utilizados para qualquer domínio, é sobre vida aqui os modelos mentais. E para dar um exemplo aqui de modelo, a aplicação de um modelo é que, se eu tenho problemas similares em ambientes, em projetos diferentes, e eu estou usando linhas de pensamentos totalmente diferentes, eu não estou padronizando, eu não estou escalando, e eu posso ter até dificuldade no meu time de entrega. Cada um vai pensar de um jeito, eu não vou escalar, eu vou precisar de mais consultores. E aqui tem um exemplo de modelo. Um modelo que existe, e esse modelo vem até da PNL, da Programação Neurolinguística, para quem conhece, que é o primeiro pressuposto dela, que é, o mapa não é território. Então, aqui tem dois exemplos. Do Exército Americano, 15 anos de diferença e o mesmo método. Então, lá na Operação Netuno, quando foi a captura do Bin Laden, e agora na captura do Maduro, teve algo em comum, teve um método para isso. Então, eles criaram primeiro uma réplica, fiel em solo americano, treinaram cada detalhe, e só depois que eles foram para o território real. Só que o que acontece? Mapa não é território significa o quê? Eu posso ter o meu planejamento, mas quem determina como eu vou agir é o território. Imagine um exército indo para uma batalha e ele tem um planejamento, e lá acontece algo imprevisto. Quem determina a ação que vai tomar ali é o território. Então, é um dos modelos mentais que existe. Agora, vamos falar aqui do contexto. Então, o meu objetivo é que a gente foque muito em contexto, e se você sair daqui só entendendo o contexto, está feito, é o meu objetivo. Tá? O que é um contexto? Tem uma história que é muito legal, que é a história do supermercado. Lá em casa, lá com a minha esposa, né? Eu fui ao mercado e minha esposa falou assim, traz o meu shampoo. Claro, meu amor. Na hora que ela falou assim, eu falei, uau, eu sei qual shampoo ela usa, vou arrasar. Eu fui ao mercado, fui lá na seção de shampoo, né? Olhei, não tinha o shampoo dela, tinha um monte de shampoo lá. Mas eu falei, não, eu vou passar na farmácia e vou comprar o shampoo dela, porque ela merece. É aquele shampoo que ela sempre usa, que deixa os cabelos dela liso, brilhante, enfim. Então, tá bom, vou surpreendê-la. Olha só o meu contexto, vai guardando. Saí do mercado, fui à farmácia. Na farmácia também não tinha.
Aí eu cheguei em casa, com as compras do supermercado, organizei tudo, bacana. Aí mais tarde, quando ela foi tomar banho, eu falei, meu amor, cadê o shampoo? E eu esqueci também de avisar quando eu cheguei, né? Ou podia ter ligado de lá, enfim. Aí quando ela me perguntou, cadê o meu shampoo? Meu amor, o shampoo que você usa, que te deixa linda, maravilhosa, que faz os seus cabelos brilharem, não tinha nem no mercado e nem no shopping. E eu falei, poxa, ela vai e fala, nossa, meu marido sabe o shampoo que eu uso, né? Cara, eu estou sem shampoo e eu vou tomar banho agora. Não tem nada. Não, mas amanhã eu vou comprar. Estava no horário, não ia dar para passar. Se eu estou sem shampoo. Tipo assim, cara, o homem não sabe o que é para uma mulher, né, que estava com aquilo na cabeça não ter o shampoo, assim, de certa forma. Qual que é o ponto aqui? O contexto estava desalinhado. Eu não tinha visão da importância que era para ela ter o shampoo naquele dia. Ela também não sabia que, poxa, eu iria buscar o shampoo dela, eu também não perguntei ou algo do tipo. E, no final das contas, a gente entra numa divergência de contextos, onde, no meu contexto, eu poderia estar certo, o contexto dela, ela poderia estar certo, mas o ponto é que, no final, ficaram os dois alucinados. Então, perceba que contexto está entre as relações. Entre as relações. Um outro exemplo, minha filha, maravilhosa, quando ela fala assim, papai, eu quero. O que eu faço com ela? Eu falo, filha, eu sei que você quer. Primeiro eu faço o quê? Eu faço um alinhamento de contexto. Filha, o papai entendeu o que você quer. Aí vamos começar a conversa. Até esses dias a gente estava passeando, né? E ela olhou para mim assim, semana passada a gente estava no shopping, né, filha? Ela olhou para mim e falou assim, papai, você é o melhor pai do mundo. Fiquei todo feliz. Aí eu abaixei, abracei ela, agradeci e falei uma coisa para ela com o objetivo de alinhar contexto. Eu falei, filha, eu também sou filho do melhor pai do mundo. Eu e você, nós somos filhos do melhor pai do mundo. Então, eu estou fazendo o que aqui? Alinhando o contexto com a minha filha e trazendo aqui valores, princípios e visão de vida. Então, a sua IA, possivelmente, é a média do contexto que você dá para ela. E se você organizasse melhor o contexto da IA que você usa para o ambiente profissional, por exemplo? Talvez você ia ter uma média maior. E nós vamos falar aqui um pouco sobre isso. Protocolo. O que acontece? Nós já temos esse desenho aqui, né? Essa questão dos consumidores utilizando o iFood para solicitar comidas ali nos restaurantes. O que o iFood fez, de certa forma? Ele padronizou essa comunicação entre as duas pontas. Porque antes eu tinha que ligar, perguntar qual sabor de pizza que tinha, qual que era o preço, quanto tempo demora. Aí ele me perguntava, você quer com borda, sem borda? Vai querer refrigerante, isso, aquilo? Então, se eu ligasse para outra pizzaria, ia ser uma outra conversa, uma outra comunicação. Então, o iFood, aqui falando do contexto, ele organizou o contexto do que os restaurantes oferecem e o que as pessoas têm. Então, o MCP, basicamente, é isso. Eu não preciso fazer assim, ó, a IA. Imagine você usando a IA. Aí você pergunta para a IA, eu quero uma pizza. Quais sabores que tem? Imagine a IA indo lá no restaurante, ela vai, oi, restaurante, quais sabores que tem? Aí ela fala, eu volto e respondo. Aí você pergunta para a IA, aconteceu esse erro aqui no SAP na emissão de nota fiscal. Aí imagine a IA indo lá na internet, achando centenas de informações desalinhadas com o seu contexto. Ela vai se perder. Então, de certa forma, aqueles catálogos já fazem com que o iFood ele saiba o que cada pizzaria tem. Então,
acelera a comunicação e melhora o contexto. Então, para entender o MCP, pensa um pouco no iFood. Antes eu ligava, ia na hamburgueria, no sushi, hoje eu abro um app e pronto. Então, o MCP, ele reduz e dá contexto para uma inteligência artificial. Então, quando você entra no ChatGPT e você instalou lá um MCP, né, tem um MCP, por exemplo, que é busca de passagem aérea. Você vai lá, pesquisa a sua origem, destino, onde você quer ir, e ele já busca e já te traz. Tem MCP da SAP, a Julie tem MCP, e a gente vai falar um pouquinho. Então, uma IA, o que ela precisava, de certa forma? Ela precisava entender cada sistema para descobrir o que eles tinham, para depois se relacionar com o usuário. Agora, o MCP, ele meio que padroniza isso. Se eu estou utilizando o Gemini, o Claude ou o ChatGPT, todos entendem o que esses sistemas têm, cada um vai tratar de um jeito. Mas a informação que aqueles sistemas possuem, o MCP ele meio que já padronizou, já evitou, de certa forma, diversas conversas. Imagine se a IA precisasse ir no SAP, você tem isso, você tem aquilo, você faz isso, você faz aquilo, o que você faz? Ia ficar num loop enorme ali, e a IA tende a alucinar, de certa forma. Então, é um protocolo. Então, existe uma questão técnica de arquitetura que tem dentro do MCP, que é um protocolo global, tá? Criado pela Anthropic, que é a do Cloud. A Anthropic fez a doação para o Instituto Linux Foundation, e hoje é open source, né? O MCP. Então, eu implemento o MCP uma vez só, qualquer IA conecta. E é um protocolo, tá bom? Ele fala o que o MCP tem, o que o MCP não tem, de certa forma, quais são as capacidades, e a IA vai interagindo sobre essas capacidades. E o protocolo é coisa de vida real. Então, por exemplo, quando você recebe um convite de casamento, lá tem o traje no convite. Você não vai ter que ligar para todo mundo, ou nem todo mundo vai ter que ligar para você para falar, poxa, com qual roupa eu vou? É um protocolo. Quando você vai fazer um exame de sangue, existe um protocolo a seguir, um jejum ali de 12 horas. Quando você vai no aeroporto, tem um protocolo a seguir. Então, o MCP ele traz clareza neste protocolo. Então, imagine que você quer saber se a BAD altera o campo X da nota fiscal. Esse protocolo pode estar padronizado e já te dá a resposta de imediato, sem você precisar debugar, sem você precisar entrar no detalhe da BAD, sem você precisar gastar tempo e energia ali. Agora, eu estou falando isso de um consultor. Agora, imagine se uma consultoria fornece isso para os seus consultores e treina eles também para usar. Isso eu escalo a minha entrega, né, falando de consultoria, e padronizo também. E tem os vilões aqui. Os vilões. Cuidado com eles. Não sei se eu falo deles, falo ou não falo. Vou falar. Então, o primeiro vilão é o prompt perfeito. Eu não uso a IA porque tem que fazer um prompt perfeito. Você tem que falar para a IA, você é um planejador tributário, especialista nisso, naquilo. Eu quero que você verifique para mim se esse Sequestrib está correto. Então, fica algo muito monótono, de certa forma. Então, no início, eu foquei muito. Eu falei, poxa, eu comprei até livro de como fazer prompt, sabe? E eu vejo hoje e escuto de muitas pessoas falando essa questão do prompt. Poxa, eu não sei ainda fazer prompt. Então, muitas pessoas estão travadas no uso e na aderência da inteligência artificial por causa do prompt. Cuidado com isso. Começa a usar. Começa a usar, e aqui eu vou dar uma dica para vocês. Cuidado para não cair no vilão do prompt perfeito. A IA perfeita. Poxa, eu estou testando essa IA, estou testando a outra IA, estou testando a outra IA, para depois eu decidir qual IA eu vou usar.
Aqui eu estou falando com você, pessoa física mesmo, assim, qual IA que eu vou usar, né, no meu trabalho, no dia a dia? E fica uma dica aqui, não espere que a sua empresa te forneça uma IA. Porque isso é uma habilidade sua, e não uma habilidade da empresa. Porque a IA que você vai utilizar, que a empresa te der, no seu emprego atual, amanhã você vai precisar usar outra IA. Então, não espere. Eu até lembro, esse não espere, quando eu estava fazendo essa palestra lá em Goiânia, aí não aguentei, vou ter que fazer isso assim, pagar um mico aqui, mas vai dar bom. No coral de escola, acho que 13, 12 anos, né? Eu fiz parte do coral. Não sei por que eu fui para aquele coral também, até hoje eu não sei, mas foi legal, foi uma experiência bacana. E nós cantamos aquela música, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, assim, não espere que a sua empresa te dê IA, porque a IA não é sobre você e a sua empresa. A IA, ela é cada vez mais um soft skills, seja no contexto de trabalho ou no contexto pessoal. Lá a gente tem a brincadeira da IA, né, filha? A gente já teve 2 brincadeiras lá. Uma brincadeira, a gente brinca de adivinhação com a IA. Né? Tá eu, a mamãe e a Liz, e a gente pede para a IA criar uma atividade lúdica ali para a gente. Tem essa e qual que é a outra? A do desenho. A IA fala para ó, você tem que desenhar isso, e os outros têm que adivinhar. Outro ponto. Ah, meu Deus, cuidado com a dopamina da IA. Eu fiz isso com a IA. A IA fez isso para mim. Isso gera uma dopamina. Traz uma dopamina. Então, tanto que existem até teses que a inteligência artificial é a nova cocaína digital. Então, eu fiz isso com a IA fez para mim. Só que aí, daqui a um tempo, quando você precisar de novo, você vai ter que se relacionar com a IA de novo para ela fazer a mesma coisa para você. Pensa isso numa consultoria, numa empresa. Todo mundo fazendo a mesma coisa com a IA, só que repetidas vezes e sempre começando do zero. Então, o ponto aqui é, curta essa dopamina ela é válida, venha, mas cuidado para não se viciar nela a ponto de ser a mesma dopamina, de certa forma. Pensa assim, como que eu posso deixar isso padronizado para que da próxima vez que eu tiver essa necessidade, ou uma necessidade similar, eu já consiga ter o resultado mais rápido? O MCP é uma das formas, criar base de conhecimento é outra, e falando de empresa, isso é muito importante, inclusive. E aqui, para gestores de empresa, tá? Gestores de empresa, cuidado com esse vilão. Você faz um evento na sua empresa, ou você envia um e-mail. Agora nós estamos iniciando aqui uma iniciativa, todos os funcionários da empresa X têm acesso à IA. Então usem, aproveitem, porque a IA é a revolução, isso e aquilo. Aí você entrega a IA lá para todo mundo. Mas você não dá método, você não dá modelo, você não dá direcionamento. É cada um usando a IA de um jeito, muitos não usando, e isso corre o risco de se tornar improdutivo. Porque às vezes você vai ver, cara, por que aquela pessoa está conseguindo tirar proveito da IA e essa daqui não? Então, primeiro que você está comparando os seus profissionais. Cada um tem a sua habilidade. Cada um tem sua linha de raciocínio cognitiva. Então, como que eu posso criar modelos? Tem pessoas que vão sair mais rápido com a IA. Tem pessoas que precisam de direcionamento. Então, vocês, gestores, cuidado para fornecer a IA, mas não ter estratégia. Porque a cultura, né, come a estratégia no café da manhã. Eu vou dar aqui alguns exemplos de uso de IA e de MCP. Aqui eu estou falando de public cloud também, né? Então, existe muito aquele mito que no public cloud as coisas são difíceis, são limitadas, coisas do tipo, né? Então, o que nós temos feito na Fidaro, utilizando a IA, e até mesmo sem a IA, quebra muito esse paradigma. O quanto que o public cloud ele é limitado ou não. Aqui são exemplos básicos, que não entram muito nesse mérito, mas cuidado com aquilo, foi meu amigo que me falou. Não tem no Serginho Groisman, né? O meu amigo perguntou se ele pode, né, se relacionar com
com uma pessoa depois de comer comida japonesa, né? Foi meu amigo que perguntou isso, né? Então, cuidado com isso, sim. Então, aqui existe um caso real, e eu fiz questão de enfatizar esse caso, porque essa semana a SAP liberou uma SAP Note para o Public Cloud, corrigindo esse problema. Então, o problema era o seguinte, quando eu faturava em dólar, o ICMS-ST ele não era convertido com o mesmo câmbio. Então, a IA, usando a IA, nós fizemos a análise do problema, fizemos a análise ali de todo o back-end, ela não só gerou o documento, ela não só identificou, como usando a IA, nós geramos o PDF e geramos até o texto para abrir o chamado na SAP e teve tudo certo. Go Live, a carga de dados subiu errada para a produção e o faturamento está parado. Subiu um campo errado e outros campos faltando. Então, mais de 3 mil materiais ajustados em poucos minutos, em produção, né, utilizando MCP. Emissão de nota fiscal rider também. Imagine você chegar lá no ChatGPT, ele com o contexto certo, e emitir nota fiscal rider. Então, nós temos um MCP que faz isso também. Então, tudo isso daqui foi feito sem nenhum prompt genial. Foi feito com contexto, com direcionamento e com relacionamento. A IA, quando ela tem um contexto, ela tem uma linha, né, de raciocínio, um modelo muito interessante. Quando ela tem um contexto, ela busca adivinhar menos. Ela sai da alucinação. E agora, né? Para onde o MCP chegou, para onde ele vai? Então, o MCP ele é um protocolo. E de protocolo, já existem muitos, né, ao longo dos tempos. Então, o MCP, do ponto de vista de protocolo, ele é uma evolução de protocolos que já existiam. Então, ele não, tecnicamente, quer dizer, conceitualmente, ele é uma evolução do protocolo. E MCP é definitivo? Cara, talvez não. Talvez MCP é temporário. Né? Agora vem até Web MCP, tem Agent to Agent, diversas coisas, tá? Mas foquem aqui muito no contexto. Então, não é sobre se o MCP é definitivo, se vai perdurar, mas foquem no conceito. Tá? E já tem coisas vindo, puxando o MCP para frente, outras questionando a existência do MCP, mas foquem muito no que nós estamos falando aqui, que é o contexto. Tá? Independente do MCP ou não, eu acho muito interessante que eu vejo que uma maestria no uso da inteligência artificial, aí trazendo aí para o contexto pessoal, né, principalmente quando você está ali resolvendo seus problemas do trabalho, é saber quem navega. No Rally dos Sertões, tem o piloto e tem o navegador. Então, o navegador vê as coordenadas e fala, vai para a esquerda, vai para a direita, isso e aquilo. Então, uma maestria no uso da IA é ter a sensibilidade e a visão de trocar de papéis com a IA. Vai ter momentos que você vai direcionar a IA. Verifique esse relatório para mim. Verifique aquele relatório para mim. Mas vai ter momentos que você vai precisar pedir para a IA te navegar, te direcionar. Então, chega para a IA e fala assim, eu estou com esse problema, no meio de uma conversa, eu estou com esse problema e preciso chegar nesse lugar. Se você estivesse no meu lugar, qual linha de pensamento e qual ação você tomaria? Ela te dá 3, 4 opções, você fala, poxa, essa opção fez sentido. Então, saiba quando navegar e quando ser navegado, né, ser direcionado pela IA. E aqui, para a gente fechar um pouco mão na massa, a gente vai ter um hands-on à tarde, onde a gente vai ter uma discussão, vou mostrar exemplos para vocês, mas eu vou dar aqui uma sugestão. A primeira é, não use a IA, se relacione com a IA. Eu estou aqui, tem esse problema, isso e aquilo, analisa para mim. Ponto. Ela analisou, aí você fala, e agora, qual que é o próximo passo que a gente pode ter para ir para lá? Então, cuidado para não usar a IA como perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Usa numa interação, se relacione com a IA. Porque eu gosto muito, assim, eu tenho uma visão também que a IA fez isso, a IA fez aquilo. Cara, muitas vezes ela só fez aquilo porque você está com ela.
Porque você deu um direcionamento e o contexto certo para ela. Imagine que não é o agente, que ele não trabalha de forma autônoma. Então, é um mérito seu e da IA. Guarde esse mérito com vocês. Não é só somente a IA. E aqui, a minha sugestão, vou dar uma sugestão bem rápida aqui, o que eu faria caso eu não esteja ainda cuidando do contexto de uma IA, eu começaria pelo Google Gemini, tá? Eu vou explicar o porquê, minha visão. Então, primeiro, escolha um tema, um projeto, um cliente, um processo, enfim, e só os documentos que importam. Cuidado para você não dar muita informação também para a IA, e às vezes informações relevantes. E eu vou dar um exemplo depois, tá? Entregue a IA. Eu recomendo aqui vocês utilizarem o notebook LM, tá? Para esse contexto pessoal. Imagine você ter sua base de conhecimento do mundo SAP. Você vai criar um notebook LM e depois você vai usar ele no Gemini para conversar. Então, aqui fica um exemplo, por exemplo. Um exemplo. Pegue as notas técnicas da IA, da reforma tributária, então aquelas que falam do XML, não necessariamente a legislação, tá? Pega só a técnica, pega as notas da SAP, pega o PDF da nota, e quando você entra lá no SAP Note, também vem aquela parte das instruções de correção. Faz o download daquilo, coloca no notebook LM do Google, aqui tem um plano gratuito, inclusive, e pelo Gemini, quando você for conversar com o Gemini, você consegue selecionar esse notebook aqui para ele ser o seu contexto. Aí você cria notebooks para contextos específicos. Então, é uma maneira que, para quem ainda não deu esse primeiro passo, eu acho uma maneira muito mais simples. Dá para usar também o Cloud, tem essa funcionalidade, o Gemini também, mas eu acho que, como ponto de entrada, o Google Gemini ele é bem interessante. Então, antes de digitar qualquer pergunta para a sua IA, se pergunte, que contexto eu estou dando para essa IA? Essa pergunta sozinha já vai mudar o resultado que você vai ter naquela sessão, naquele chat com a IA. Muito obrigado. O seu chat GPT ainda não conhece o seu SAP, mas agora você sabe o caminho. Eu espero ver vocês à tarde no Hands-On. Muito obrigado a todos e um excelente evento. Som, agora. Legal. Pessoal, acho que, não sei se vocês deram falta, mas tem um organizador que não pôde vir hoje, o João Seco, né? Então, não sei quem já viu aqui outras edições, as palestras do Seco sempre pegando no pé da SAP, com muito bom humor. E aí ele deixou uma mensagem aqui, tá? O Seco, só para lembrar, ele faz lives semanalmente, tá? Quem não segue o canal do João Seco. Toda quarta, olha aí, o pessoal já conhece. E, embora ele não venha, ele é da Move Education, tá? Ele sempre faz sorteio de cursos aqui. Ele vai manter o sorteio do curso dele. Aquela coisa, né? Você não vem para o churrasco, mas, pô, manda a cerveja e a carne. Não, a gente faz questão da presença dele também, né? Mas ele vai deixar a mensagem aqui para vocês, tá? De agradecimento. Pode soltar a mensagem aí do João Seco. Salve, galera. João Seco por aqui. Mais uma quarta funcional, brincadeira. SAP Inside Track. Ótimo evento para vocês. Sábado. Só explicando minha ausência, Samuel Seco, Samuel Franco Seco. Meu filhinho, ele nasceu dia 4 de julho. Então, por medidas maiores, por força maior, pela minha prioridade ser, claro, a minha família, não poderia estar com vocês hoje. Mas o evento está incrível. Quero que vocês curtam muito, aproveitem. Se já não aproveitaram as refeições também no local, aproveitem o evento, curtam muito, compartilhem bastante o LinkedIn de vocês e logo mais, nos próximos feeds, estarei de volta, principalmente os arredores de São Paulo, aqui justamente para cuidar do Samuelzinho e da Radassa, minha filhinha. Um abraço para vocês, bom evento, até mais. Show de bola, valeu aí os aplausos. A gente pediu para ele passar essa mensagem porque ele também é um grande responsável por esse evento acontecer em São Paulo e que mais membros da comunidade, como ele, que influenciam, que têm conhecimento, apareçam também para compartilhar com o público. Obrigado pela atenção, pessoal.
muito querido aqui por nós. Nossa próxima apresentação, ela une 3 temas fundamentais para qualquer estratégia moderna de tecnologia: governança, inteligência artificial e BTP. Quem conduz essa conversa é o senhor João Luiz. Ele é um executivo com mais de 25 anos de experiência em projetos SAP, especialista em soluções para o varejo, referência em iniciativas de integração, inovação e extensão utilizando o SAP Business Technology Platform. Uma salva de palmas para o senhor João Luiz.